E agora para tudo que você está fazendo, que é aquela pauta super importante, porque quem não se preocupa com acne é desconfortável, não é legal, é uma questão inflamatória muitas vezes envolvida, seja qual fase da sua vida você estiver. Tem a acne da mulher adulta, a acne ali da adolescência, e tudo isso pode estar relacionado com várias questões que a gente vai abordar, inclusive com a alimentação. Por isso convidamos nossa nutricionista maravilhosa, Fernanda Paulucci. Bem-vinda, minha amiga, para a gente falar desse assunto. A mesa está muito linda e a gente preparou uma pauta completa. Completa para você tratar a acne. A acne e, claro, né, prevenir. Antes da gente começar com todo o seu conteúdo ao vivo aqui no estúdio, a gente vai ouvir as palavras da doutora Mônica Aribe. Ela é dermatologista e, do ponto de vista, né, da especialidade médica da dermatologia, ela fala um pouquinho da acne pra gente. Olha lá. Olá, boa tarde, sou Mônica Aribe, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje eu quero falar sobre acne. A acne é uma doença muito comum para nós dermatologistas. Ela é uma doença que tem uma característica hereditária, então vem de pai para filho, e ela é uma doença que está ligada à produção do sebo pelas glândulas sebáceas aumentado. Então, essas glândulas sebáceas que estão do terço superior do tronco até o couro cabeludo, nessas pessoas, por uma tendência genética, elas costumam funcionar a mais. Então, o que acontece? A glândula sebácea, ela fica na derme, e então lá fundinho na pele, e ela tem um canalículo espiralado. Ela vai produzindo sebo para lubrificar, só que ela produz além do normal. Então, acumula o sebo nesse canalículo, fica na saidinha dela, no orifício de saída, aquele sebinho que pode ser aberto ou fechado. Se ele for aberto, ele entra em contato com o oxigênio, ele vira o cravo, que nós, dermatologistas, falamos que é a acne grau 1, né? Porque a paciente tem só cravinhos. Também a acne pode acometer pacientes que têm problemas hormonais ou de suprarrenal, ou tem cistos ovarianos, paciente que está na gestação pode dar a acne gestacional. E hoje em dia é muito comum nós atendermos pacientes com acne porque está naquela moda de implante hormonal para criar músculo, para ficar sequinho. E esses implantes são ricos em hormônios masculinos. Então, o que acontece? A glândula sebácea, ela responde muito a hormônio masculino e com isso nós temos a acne nesses pacientes. Obrigada, doutora. Verdade, a doutora colocou ali todas as situações, inclusive essa questão dos implantes, né? A gente vai falar sobre isso. @Clínica Mônica Aribe. @Clínica Mônica Aribe. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, viu, doutora? Mas agora vamos ao nosso conteúdo ao vivo com Fernanda Paulucci, para a gente entender esse universo acne. Então eu trouxe aqui alguns alimentos que vão ajudar, sim, na melhora da inflamação da acne. E vou comentar dos suplementos estratégicos que realmente vão ajudar a sanar o problema da acne. Essa época do ano, Fê, é mais complicado mesmo por causa da nossa temperatura, Isso até né? a própria dermatologista pode fazer um adendo depois, né? Posso pedir até para uma colega dermato falar sobre isso. Mas sim, toda a troca de estação. Então, existe uma mudança em termos de oleosidade da pele, da microbiota da pele. E isso impacta, sim, no surgimento da acne. Mas a acne é um problema metabólico e inflamatório. Então, a gente nunca pode esquecer que o fator causa começa principalmente nos alimentos que a gente está ingerindo. Vamos colocar então o que você separou? Olha só. Vamos falar. Separamos aí fatores que podem estar, né,
causando a acne, então desordens hormonais. Então, desordens hormonais relacionadas à insulina, hormônios andrógenos, alteração dos níveis de cortisol, por exemplo, alteração tiroidiana que leva à resistência à insulina. O estresse é um dos fatores mais fortes para surgir a acne e a qualidade do sono. Tá. Alimentação inadequada, então aquele consumo de alimentos ultraprocessados. Desbiose intestinal, quando a gente tem alteração no padrão de bactéria, fungos, aumento de permeabilidade. Tá, também. Então faz aumentar muito a acne. Deficiências nutricionais de vitaminas, minerais, cofatores importantes, fatores genéticos. Então tem fatores genéticos que propiciam o surgimento da acne. Olha que interessante. E isso em todas as fases, porque as desordens hormonais, elas podem vir no momento ali da menina que ela tem a primeira menstruação, Sim. enfim, e nessa fase, né, da vida. Que come errado também. Também, na né, adolescência. associando, né, a questão da adolescência. E nessa acne da mulher adulta, que parece que é uma acne diferente. É uma acne difícil. Difícil, E ela vai e volta, quando você acha que ela não vai aparecer, ela surge. É bem comum. Então, assim, em todos os momentos da vida, essa mulher que tem essa predisposição, ela tende a formar acne. Só que a gente tem que ir no pé da raiz, com a suplementação adequada, então dos micronutrientes adequados, com a alimentação equilibrada, com o ajuste da microbiota intestinal e principalmente do fator estresse aí. Então tem como a gente fazer esse manejo do estresse para que essa acne não venha de forma agressiva. Porque depois para cuidar é um efeito rebote e aí a gente gosta de tirar. E aí, quando você cutuca, também uma dermato pode falar sobre isso, a gente altera toda a microbiota da pele. Então começa um processo inflamatório muito maior, diminui proteção, que tem bactérias boas também que protegem a pele. Sim. E aí sim a gente passa substâncias aí ruins para crescimento de outras acnes no local aí. Mas vamos então aos alimentos, Fê, que você separou, que são associados aí ao aumento da produção de acne. Da produção de acne. Vamos colocar na tela. Primeiro, então a gente tem os farináceos e os produtos de panificação, já imaginei, que são alimentos de alto índice glicêmico, gorduras saturadas e trans, principalmente alimentos ultraprocessados, está presente esse tipo de gordura, ou embutidos, por exemplo. Os ultraprocessados que a gente acha, né, que é só a questão das gorduras, não, a gente tem aditivos químicos, edulcorantes, aí que são os adoçantes, e leite, todos os seus derivados. Tá. Tem também o whey protein. Tá dentro dessa lista? Tá dentro Vamos para a dessa próxima lista. tela, vamos ver se a gente Será que aparece? Whey. O whey protein também estimula demais a produção aí de acne. Nossa. Amendoim, pastas de amendoim, carboidratos então de alto índice glicêmico. Então às vezes a gente pensa só em produtos de panificação, mas poderia ser sorvete, um refrigerante que tem açúcar. Um bolo, né? Enfim, exato. Doce no geral. Excesso de oleaginosas ou frutos secos, porque a gente sabe que micotoxina também pode piorar a acne. E alimentos mais alergênicos ou liberadores de histamina. Então são muitos alimentos que podem ocasionar o aparecimento da acne e, obviamente, a gente deve focar em folhosos, vegetais e frutas em maior proporção na nossa rotina. Quais seriam esses alimentos que aumentam os alergênicos entram a parte dos leites e derivados e que aumenta a histamina. A gente pode pensar em frutos do mar, por exemplo. Entendi. A gente tem alimentos que são mais ricos em aminas biogênicas. Tá, glúten também. O glúten, o que o glúten faz? Ele aumenta a zonulina e aí a gente aumenta o espaçamento da célula intestinal, então aumenta a permeabilidade. Então você pode até não ter nenhuma alergia ou intolerância, mas você deixa aquele intestino mais exposto com uma permeabilidade maior. E aí extravasa fragmento de bactéria, toxina, de fungo, e isso gera essa inflamação, ativa as citocinas inflamatórias e a gente usa muito glutationa para dar conta. E a pele usa também, né, essa glutationa para manter essa saudabilidade. Entendi. Então, olha isso, gente. A lista é grande, é claro. É grande. Não dá para viver numa bolha, mas não proporcionalmente a gente tem que colocar mais vegetais, frutas e folhosos aí na nossa rotina. Quer começar por esse grupo? Vamos começar por esse grupo aqui, que são alimentos que tem compostos enxofrados que melhoram a detoxificação e ativam essa glutationa. Então a gente tem que consumir alimentos oleosos escuros, principalmente as brascas, que é brócolis, couve-flor, a couve aqui,
que vão estimular essa enzima que trabalha a nossa imunidade, desintoxicação e principalmente faz esse trabalho aí na nossa pele. Tá, legal. Quando a gente tem polimorfismo genético para glutationa, a gente acaba tendo o impacto de produzir mais acne. Ah, é isso a gente consegue descobrir. Dá para descobrir. E aí eu trouxe esses PowerPoints até para trazer para vocês. Hoje a gente consegue, com testes de precisão, entender que parte que está vindo essa acne. Tá. Se é a nível de microbioma, então eu faço um teste coprológico funcional, se é genético. Então, tem polimorfismo para vitamina A, para vitamina E, para glutationa. Então, para o ritmo circadiano, isso vai impactar na nossa acne. Entendi. Tá? Então, os testes de precisão metabolômica vai identificar suas deficiências nutricionais. Um exame de sangue também, através do eosinófilo, mastócito. O quanto você está produzindo de inflamação. Ácido úrico, homocisteína, glicada, insulina. Então, isso a gente consegue perceber da onde que é o gatilho da acne para tratar o paciente. É um mapa. Hoje a gente tem esses testes. E são testes até mais simples, né? Porque eles já foram testes mais caros. Hoje a gente consegue com valores mais acessíveis, sim, tá. E traz aí. E o teste salivar hormonal, que aí dá para ver a sua curva de cortisol, tá. Um dos maiores fatores de acne é a presença do cortisol alto, principalmente de tarde e de noite, Nossa. impactando na qualidade do sono. E aí isso vai trazer essa piora na qualidade da pele. E por isso que tem então essa questão da desordem hormonal. Não é só pensar em testosterona, não. Todo mundo acha que é só liberação bloquear a até parte cortisol. da testosterona. Quando a gente vai ver, é polimorfismo, que está faltando vitamina A, coisa básica. Olha só. Vitamina E, está faltando zinco, está faltando pantotenato de cálcio. Então está faltando nutriente mesmo para que essa pele se restabeleça. E a questão dos ovários policísticos, Fê, que eles também estão associados, pensando nessa questão hormonal. Sim. E que muitas vezes o diagnóstico demora um pouquinho, porque tem que entrar ali, se é só o ovário, se é a síndrome como um todo. Dá para ver no mapa também de Dá genético? para ver, porque quem tem SOP tem má desintoxicação, tem genes pró-inflamatórios e genes para resistência à insulina. Tá. E quando a gente tem essa associação, a gente vai formar acne. Entendi. Então, Tá não é só andrógenos, principalmente o fator resistência à insulina ou má metabolização dessa glicose, né? Às vezes pode ser uma deficiência de enzima para digerir a glicose, uma deficiência de enzima pancreática. Isso já vai te gerar um transtorno no processo de gerenciamento da glicose. E aí a gente pode utilizar desde a dieta de baixo índice glicêmico, Que está aqui. e também uma boa suplementação. Então, a gente primeiro identifica no consultório qual é o sistema que está em desequilíbrio, Tá. e aí a gente pode usar a suplementação e a dieta ali ajustada. Aqui a gente tem exemplos de frutas com baixo açúcar, né? Baixa Isso. frutose. Aqui, as frutas vermelhas, elas têm o papel bactericida a nível de intestino. Tá. Então, a gente melhora essa questão de desbiose, permeabilidade. Tem fatores que estimulam desintoxicação, ativam NRF2, por exemplo, né? Resveratrol que tem no blueberry, isso vai fazer um trabalho na parte aí da pele, da qualidade da mata a vontade pele. de comer doce, gente, com E pouco também são açúcar, né? fontes de vitamina C, porque a gente precisa de fontes de vitamina C. Tá certo. Aqui também? Aqui a gente tem fontes de provitamina A, que são os carotenoides, fontes de vitamina C, né, que a gente acha que só está nas frutas, não, tem vegetais que são ricos em vitamina C. Então aqui tem vitamina C, aqui tem vitamina C. Olha que tudo Tá? lindo, gente. Então a gente precisa de carotenoides, que é a provitamina A, e também da vitamina C. Fê trouxe chazinho. A gente adora quando aparece chazinho, sabe? O público ama, né? Porque a gente tem uma infinidade de chás e a gente não sabe, Exatamente. né? Associar aí nas questões. Então, quando a gente tem uma acne mais androgênica, alguns chás vão ajudar, como o chá verde Tá. e o chá de hortelã, o chá de menta. Então, eles ajudam a controlar essa acne que tem um perfil mais androgênico e também tem um perfil mais a nível de desbiose. Outro chá que eu gosto bastante, que faz controle glicêmico, não só o chá verde, mas a gente tem o chá de hibisco, canela, cravo, chá de gengibre e cúrcuma. Então, eles têm uma melhora a nível de inflamação, desbiose e glicemia. Que legal. Então, eu gosto bastante destes chás, tá? Um alimento que eu acho bem completo, que eu falei que às vezes faltam vitaminas que são básicas e que ele supre, é o abacate e o avocado. Que ele tem fitosteróis, então controla cortisol. Tem vitamina A, tem vitamina E. Olha que legal. E aí a gente tem fibras para melhorar então o microbioma intestinal. Então é uma fruta que eu acho bem completa e tem glutationa. Então E a não gente aumenta. estimula demais aí
essa enzima que é antioxidante. Então eu acho que é um alimento bem completo para se ter aí na rotina. Para quem Porque tem ele não acne. aumenta também a questão da glicemia, porque ele é gordura, Controla né? a glicemia. Ele controla. Então, Ele no momento que controla dá a vontade de comer glicemia. um doce, o abacate ali, Um né, cacauzinho. com cacau, pode. Dá pra gente incluir, né? Ou com limãozinho, ou ervinhas. Então, Eu gosto bastante. é uma coisa que a gente pode incluir. Vou botar a perguntinha do público. Pode colocar. Na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Aproveitem. Obrigada, Gustavo, querido. Um beijo. Alimentos ricos em zinco podem ajudar no controle da acne? Pode. Só que os alimentos ricos em zinco são fontes principalmente de proteínas, né? Então, vamos pensar na ave, no peixe, na carne bovina, ovos, tá? Se a gente consome proteína em proporção adequada e a gente está tendo uma digestão adequada dessa proteína, né? A gente não vai formar uma desbiose intestinal por sobrar alimento mal mastigado, ou porque está faltando ácido clorídrico. Sim, uma excelente fonte de zinco. Tá. Agora, se eu tiver uma desbiose, aí pode ser que essas fontes proteicas piorem Entendi. essa acne. Então, para vocês verem o quão importante é o processo de digestão, para a gente garantir que não sobre alimentos que formem fermentação inadequada para crescimento de patógeno. Olha, isso é importante mesmo. E, de fato, é aquilo, né? Como cada um é único, É o único. o que pode fazer bem para uma pessoa, às vezes para outra vai Exato. desandar tudo que ela não Exato. pode ter A gente contato. pode incluir semente de abóbora, que é fonte de zinco, nozes, a gente pode incluir outras oleaginosas que vão ajudar, são fontes de minerais. Mas e se essa desbiose for por síndrome fúngica? Então, no consultório, a gente faz a identificação adequada para a gente realmente dosar os alimentos na dieta do paciente. Vamos falar desses grupos? Então, aqui você colocou já um pouco de gengibre, Isso, cúrcuma, o né? gengibre, cúrcuma vão melhorar a desbiose intestinal, vão melhorar o processo inflamatório, vai ativar a detoxificação. Então, são 2 rizomas, assim, coringas para a gente ter em casa e incluir diariamente na nossa rotina. Conta como faz o chazinho, Fê. Quando a gente fala de rizoma, a gente fala que é uma decocção. Então, a gente vai ter que colocar na água em fervura e vai esperar, então, ferver ali por 8 minutos. Tá. Depois vai desligar e depois vai abafar por mais 5 minutos. E aí só vai ingerir Depois. Então, certo? precisa ferver durante 8 minutos. Não subir fervura, ferver. Ferver, a raiz. A gente chama de rizoma. Rizoma. Adoro. Então, rizoma, gente. Fala direito, Carol. Rizoma. Você põe lá para aquecer. A água vai começar a ferver. Você coloca a cúrcuma ou o vai gengibre. ferver por 8 minutos. Ferve por 8 minutos. Bota o timer, desligou, abafa mais 5 5 minutos. Isso. Tá certo. E fontes de ômega 3. Então, a gente precisa de ômega 3 para reduzir a inflamação, para reduzir níveis de cortisol e para melhorar a microbiota barreira intestinal. Então, a semente de chia, a semente de linhaça, formar sempre um gelzinho. Então, eu sempre peço para o paciente hidratar em água, um pouquinho de água, aí forma aquele gel, joga no mamão, joga numa outra fruta, joga no meio da salada. Então, sempre hidratar essas sementes para a gente captar mais esse ômega 3. Uma colher é suficiente? Uma colher de sopa, assim, em 2 refeições já é suficiente. Já vai trazer um baita de um resultado. Às vezes a pessoa pensa que tem que se entupir disso. Não precisa. A gente pode também fazer uma receitinha que eu gosto bastante, que é água, limão espremido, e aí você joga essas sementinhas. Então elas vão desprender bem essa mucilagem aí, esse gel, vai ter ômega 3 e também vão controlar a glicemia. Ótimo. Mas Então você eu coloca adoro essa durante mistura. a refeição, não antes. Antes da refeição. Pode ser antes. Porque vai chegar lá no intestino, vai habitar o intestino e vai fazer uma sinalização para controle da glicemia. Todo alimento que a gente consome, ele traz uma sinalização. Certo. Quando a gente consome o whey protein, ele sinaliza para aumentar a insulina. Né? Então, ele tem peptídeos que são sinalizadores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Todo alimento que a gente ingere vai sinalizar um caminho. Se eu comer uma fruta muito doce, ele vai fazer uma sinalização. Se eu incluir ali no meio uma outra fonte de gordura, que é o abacate, coloquei o abacate com uma melancia, é uma outra sinalização. Entendi. Então, o corpo ele vai entendendo essa sinergia entre a combinação dos alimentos. Você sabe que ontem, doutor Roberto estava aqui, a gente falou sobre isso, né? Da ordem da ingestão vai mudar tudo. Então, você começa com a salada e a proteína magra. Os legumes. E depois vai o deixando carboidrato. Por último. E até você vai perceber que come um pouco menos de carboidrato. Porque você fica saciado antes, né? Exato. Faça isso, gente. Achei a ideia maravilhosa. Tem perguntinha, Glaucia? Vamos lá. Na tela. Obrigada, Silvana. Um beijo. Quem tem hipertensão pode tomar chá de gengibre? Então, a infusão,
ela não vai trazer esse malefício de aumento da pressão arterial, mas talvez o extrato seco, dependendo da dose, a gente tenha que monitorar. Tá. Mas tudo é muito individual. Eu já utilizei em consultório e não aconteceu nada, e já usei uma subdose e a paciente percebeu. Então isso é uma coisa que deve ser monitorado. Fitoterapia é uma medicação. Então a pessoa que prescreve tem que ser fitoterapeuta e a coisa tem que ser dosada. Tá certo. E o hortelã? Então, o hortelã, ele é rico aí em compostos que controlam esses hormônios andrógenos e também tem ação antifúngica. Então, ele trabalha no processo de digestão. Que legal. Então, eu adoro colocar as ervas no geral para melhora do processo digestivo e melhora de desbiose intestinal nesses pacientes. Trouxe também a semente de abóbora, que é rico em vitamina E, fitosteróis, Tá. e em pantotenato. Então, para a gente lembrar que algumas sementes também vão trazer esses micronutrientes aí do dia a dia para melhorar a qualidade da pele. E me fala, se você tivesse que escolher, vamos pensar assim, 3 chás, 3 ervas e os melhores horários para consumo desses chazinhos. 3 chás, 3 ervas. E o horário? Pode ser de manhã, de tarde, de noite, antes, depois da refeição? Qual que você terminaria o seu dia? A gente pode começar, por exemplo, com um chá verde misturado com hortelã, que eu adoro. De manhã? Isso. Antes do almoço, a gente pode trabalhar com gengibre. Aí trabalha esse processo de digestão. Pode colocar o hortelã ali junto também, um chá de alecrim. E a gente pode fazer à noite o capim-cidreira. O capim-cidreira melhora sono e melhora a digestão, por exemplo. Então, maravilhoso. Tem uma ação E o aí. hibiscus? O hibisco, ele melhora a glicemia, ele tem aí essas antocianinas que melhoram o processo inflamatório. E eu trouxe aqui o chá de cavalinha, a aveia e o arroz integral, que são ricos em silício. Então, o silício, ele melhora a microcirculação local e reduz a inflamação. Tá. E aqui tá o arroz integral, né? Isso. Vocês viram que a aveia é o grão, né? É o flocão. A laminada. É. Mas assim, só lembrando, a gente tem testes de precisão para descobrir de onde vem essa acne. A gente tem vários fatores que alteram o nosso metabolismo para trazer essa acne. A alimentação, ela vai impactar mais de 90% na presença da acne. E a gente precisa descobrir realmente o que está faltando para realmente tratar a acne. Se a gente entrar com medicações sem fazer o básico, que é mudar o estilo de vida e da alimentação, a gente pode ter uma melhora momentânea, mas depois vem com maior intensidade. Tem mais perguntinha? Então vamos para Olha lá. Obrigada, Júlia. Um beijo. Quando há resistência insulínica, além das acnes, tem oleosidade, sinais, entre outros. O que mudar na alimentação? Então, como eu falei, a gente tem que melhorar então o índice glicêmico, escolher alimentos de índice glicêmico menor, fazer uma combinação do prato com uma carga glicêmica menor, trabalhar com polifenóis fitoquímicos de chás, de frutos arroxeados, vermelhos, por exemplo. Incluir muita fonte de magnésio, que são os folhosos escuros. Então, o magnésio trabalha essa glicemia aí. A gente tem fitoterápicos que trabalham glicemia, que é berberina, bitter melon, N-acetilcisteína, minoxidil, carnitina, coenzima Q10, que a gente entra para pacientes que têm alteração de cortisol, a gente pode trabalhar com cerenzo, L-tianina, extrato da cereja, por exemplo, vão ajudar a baixar cortisol, a própria ashwagandha baixa cortisol. Se a gente pensar a nível de desbiose, pensar na glicina, pensar na boswellia serrata, na cúrcuma, na lactoferrina, por exemplo, que a gente melhora a barreira. O alho também faz uma faxina a nível intestinal. Então dá para a gente trabalhar, além dessa alimentação mais limpa, uma suplementação direcionada depois que a gente descobre aí de onde que vem essa acne. E a questão da resistência insulínica é algo, né, que é complexo, porque, enfim, tem toda E aí o fator metabólica. cortisol alterado, ele altera a permeabilidade intestinal, a glicemia, a qualidade, ele altera tudo. Aumenta a insulina, né? Exato. Então a gente tem que prestar muita atenção nos fatores que nos levam a ter estresse, que nos levam a piorar a qualidade do sono, que isso vai desencadear todas as outras alterações. É isso. Não dá tempo, Glaucia? 1 minuto? Tem mais uma pergunta? Temos 1 minuto. Você voa pergunta na tela. Obrigada, Ney. Um beijo. No caso de bariátrico, segue as mesmas orientações? Pode seguir as mesmas orientações, só que a gente vai ter que incluir um pouco mais de suporte a nível de vitaminas, minerais, cofatores, inclusive fazer um trabalho médico com injetáveis, para a gente equalizar aí níveis de vitamina D, vitamina A, vitamina E, complexo B, que aí impactam aí no gerenciamento da qualidade dessa pele.
Sabe tudo essa minha amiga, além de linda, vai lá no Instagram dela, @doutora abreviado fernandapaulucci.nutri, @doutora fernandapaulucci.nutri. Você já encontra todo o trabalho, os vídeos e ela é maravilhosa. Obrigada, viu?